Bem, vamos começar a aula de hoje. Continuando, sobre esses sistemas. O que falamos? Visual, respiratório e agora sistema cardiovascular. Tá? O sistema cardiovascular ele tem dois complicantes, dois principais assuntos a serem discutidos. O primeiro é olhar para o sistema apenas como um sistema hidráulico. Então a gente avalia todas as variáveis relacionadas a fluidos, pressão, viscosidade, resistência, compressibilidade, e esquece um pouco a parte. Desculpa, e o segundo é o sistema elétrico, sistema nervoso aplicado ao sistema cardiovascular, em especial ao coração. Por que é importante estudar essas características elétricas do coração? Porque é isso que manda o sinal para o coração fazer o que ele faz. Tá? E agora, nessa parte da disciplina, para essa aula de hoje, a gente vai olhar só para os conceitos de fluidos, sem levar em conta a parte elétrica. A vantagem disso é que você não precisa, introduzir muitos conceitos teóricos, de física de eletricidade, magnetismo, junto com conceitos de física de fluidos, por exemplo. Bom, e quando é que vamos ver a parte elétrica? Depois, aulas futuras, que ainda entra conceitos de eletricidade, magnetismo, e aí a gente já apresenta o sistema nervoso junto com a parte elétrica do sistema cardiovascular. Tá? Isso aqui é uma representação, um modelo que mostra todas as artérias, veias, as principais, que se ramificam pelo corpo, tá bom? Mas o ponto de partida acho que não vai ser aqui. O ponto de partida vai ser essa figura aqui, tá? Que ela foi tirada de um livro em que fala, o título do livro está à direita aí, Physics and the Human Body, Stories of Who Discovered What. Ele é um excelente livro para aquele assunto que a gente já falou em aulas passadas, Como que você tem pesquisadores com formação da mais variada possível em filosofia natural, e aí se inclui física, química, medicina, fisiologia, e você consegue extrair dali um maior número de descobertas, quando se compara com um pesquisador só formado em física ou só formado em medicina, tá? E esse William Harvey, que tem também um outro livro, traduzido para o português, inclusive, Estudo Anatômico do Movimento do Coração e do Sangue nos Animais. Tá? Quem tiver interesse em ler esses livros, eu não tenho os PDFs dele, mas eu tenho em papel, eu impresso por algumas horas. Bom, o que fez William Harvey? Em 1578 até 1657, quem foram os precursores, ou seja, de olhar para o coração como um sistema hidráulico e conseguir tirar daí várias informações úteis para o entendimento do corpo humano, tá? Um nome que vale, o principal seria William Harvey. Um segundo nome, René Descartes. De 1595 até 1650. Um terceiro nome, Stephen Hales. 1650.
Tá na ordem aqui, eu acho, né? É, mais ou menos. 1677 a 1761. E por fim, Jean Louis Marie Poiseuille. Quem estudou esses caras aqui naquele trabalhinho inicial da disciplina? Descartes? Ninguém? Pronto. Esse Stephen Hale também? Não. Harvey? Não. Ninguém? Se vocês fizerem, nem lembro mais. O foco aqui é o sistema circulatório. Esse livro fala sobre várias. E os capítulos principais: filosofia, matéria viva, movimento, carne, sangue, energia do corpo humano, atividade elétrica, luz visível e radiobiologia, pensando em interação de radiação ionizante com sistemas biológicos. É um texto super interessante para quem gosta do assunto e quiser aprofundar. Esses nomes que eu selecionei aqui não é a totalidade, mas são os principais que investigaram o sistema circulatório. Sistema circulatório... Não vamos chamar de circulatório, não. Cardiovascular. Bedler. Descobertas. O que esses caras fizeram? Harvey. Pessoal, vamos pegar um celular ali, botar no modo avião ou no silencioso, ver um videozinho com fone, mas não fale muito alto, tá? Primeiro ponto do Harvey, deduziu a existência de capilares. O que seriam os capilares? Seriam aquelas comunicações minúsculas entre as artérias e as veias, que ele achava que esse negócio estava interconectado, não via, porque não tinha um microscópio para isso, mas ele deduziu a existência deles. E um outro descoberta dele foi o sistema circulatório sistêmico e pulmonar. O que ele fez foi que o fluxo de sangue, ele descobriu, que nesse caso ele descobriu. O primeiro ponto foi dedução, que ele não conseguia provar porque não tinha uma microscopia apta a você ver os capilares naquela época, em 1500, 1600, melhor dizendo. Mas o segundo, ele mostrou que você tem um sistema sistêmico que passava pelo corpo inteiro e ele voltava, aquele sistema passava pelo pulmão e voltava de novo pelo corpo. O que você vê assim de ganho disso, e associado a isso você estudou o coração e ele funcionou como uma bomba hidráulica mesmo. E o que você não ficava compreendido naquela época é que você não conseguia saber o porquê disso, né? Por que o sangue que passa lá nos órgãos internos, pele, por que aquele sangue, quando ele volta pelas veias, ele precisa ir para o pulmão e voltar novamente para o coração, e o coração jogar de novo aquele sangue para o sistema, para o corpo humano, tá? Não sabia por quê, porque não se tinha nenhum conhecimento sobre a existência da necessidade de você ter oxigênio, né, para fazer os tecidos funcionarem adequadamente. Professor, como que ele chegou a essa conclusão nessa época?
dissecando. O que ele tinha era isso. Ele já sabia, ele já conseguia medir a pressão, por exemplo. Então você conseguia, por exemplo, monitorar a pressão em diferentes lugares do corpo. Então ele, junto com o Stefan Hales, ele já conseguiu você monitorar e ver como que... Por que acontece esse fluxo, né? Mostrar que a artéria tem uma pressão maior, a veia tem uma menor, estão interligados, e isso faz você concluir que está interligado, com esses possíveis capilares que você não vê. Esse livro destaca que não sabia o porquê. Ele tinha uma... Veja, assim, se você vê o texto, assim, obviamente esses caras não eram burros, né? Eles sabiam da importância de você extrair algo, né? Porque ele sabia que esse ar aqui estava conectado com o pulmão, chegava até lá e lá passava as artérias, né? Os capilares, esqueci o nome lá que eu ia falar, nos alvéolos, e aí esse sangue voltava de novo para o pulmão e aí jogava de novo para o corpo. Então tinha uma troca. Ele falava com processo de calor, necessidade de calor, né? Você talvez tinha que ter uma troca de calor ali para isso, né? Ou tinha uma outra teoria ali também que não vou lembrar agora. Mas nada ligado com a necessidade de você capturar algum gás e levar para os tecidos. Descartes, ele entrou para além dos estudos que ele fez de dissecar o olho, e do cérebro, ele estudou a alma, né? O espírito. O que significa isso? Pense naquela época, o que faz você ter livre-arbítrio, você saber que certos órgãos, como o coração, tem um movimento involuntário que é responsável pela vida. Tinha nessa época já o conceito de consciência, de mente, e sabia que isso estava no cérebro. Então você tinha essa consciência, não sabia o que era. E por que ele entrou nesse assunto aqui? Porque ele já tinha o conhecimento que o controle do seu corpo humano estava no cérebro, ou seja, o que controlava o corpo, os movimentos, era o cérebro. Essa propagação de sinais elétricos veio um pouquinho depois disso aqui, tá? 1700, com Galvani. Mas ele já sabia disso, e o que ele colocava é que como que esse cérebro conseguia se comunicar com outros órgãos era por esse sistema circulatório que o Harvard estava estudando. E sabendo que era por aí, então supostamente a alma, seja lá o que for que está no seu cérebro, ele está indo através desse sistema. Né? É viagem? Acho que não, né? Para quem está investigando no escuro, não tem conhecimento nenhum prévio, como vocês têm, naquela época, eu acho que é uma boa saída, né? Que veio depois de alguns anos era... Por que tinha isso, né? Veja que você estava saindo de quando? Idade Média, né? 1500 ali. Então você tinha uma ascensão aí na ciência na Europa, que você tentava, eu falei isso também na primeira aula, que você tentava, quando você começou a ter a razão dentro dos centros de pesquisa, que veja que esses centros de pesquisa eles eram muito próximos à igreja, que financiava isso muitas vezes, até os reis, né? Os reinados. Que você tinha descobertas que vinham à tona e você precisava que isso se encaixasse com aquela parte espiritual, né, que se tinha na época. Então muitas vezes o que se fazia era usar esses novos conceitos como esse Harvey descobriu, que é o sistema circulatório. Pô, mas como é que... Então, quer dizer, então a mente, a consciência, a alma, seja lá o que for, que está controlando o meu corpo, que tem domínio sobre isso. Se eu tirar isso, eu morro, né? Então esse negócio está em algum lugar no meu cérebro, em algum lugar do corpo. E como é que isso se comunica? Deve ser esse sistema aqui. Deve ser esses vasos aí que o Harvard está estudando, tá?
Então é dessa maneira que o Descartes entrou aí com modelos para explicar e tentar desvendar um pouco mais esse sistema cardiovascular. O Stefan Hales, ele basicamente ele aplicou a mecânica desenvolvida por Newton ao sistema circulatório, sistema cardiovascular. Estudando o quê? Todas aquelas variáveis que você fazia no laboratório, aplicando ao sistema cardiovascular. Como, por exemplo, pressão, tamanho e forma dos vasos, resistência, elasticidade, fluxo, o que eu falei? Resistência, elasticidade, fluxo, etc., aplicado ao corpo humano. Do Descartes aqui a gente esqueceu que ele empregou as descobertas de Harvey para explicar os movimentos, vamos colocar aqui voluntários, né? Ou até involuntários do corpo humano. Por fim, esse Jean Fuseli, como todos os outros, né? Esse aqui era médico, matemático, físico, e estudou a resistência do fluido no sistema cardiovascular. Tá bom? Outra coisa importante, ele introduziu o mercúrio. Mercúrio para quê? Para medir a pressão ao invés da água. Bom, isso foi os primórdios, né? Bom, vocês sabem tudo isso, né? Mas é sempre bom lembrar. E o primeiro ponto aqui que eu quero nesse slide que vocês lembrem como funciona o coração, olhando como uma bomba hidráulica. Que o que ele faz é o quê? Pegar, por exemplo, o sangue que vem do pulmão, que entra no átrio esquerdo, passa por uma válvula, preenche o ventrículo esquerdo. Quando isso está cheio, uma contração do coração faz com que esse sangue vai para
aorta, artérias e esse tronco braquiocefálico, que eu não sei para onde é que vai, mas deve ser um lugar muito importante. Oxigena todo o corpo e volta por onde? Por aqui? Não? Ou por aqui? Veia cava superior. E cadê a veia cava aqui embaixo? Veia cava inferior. Tá? Vem, entra pelo átrio direito, preenche o ventrículo. Então, eles têm umas válvulas ali de abre e fecha, a gente vai ver com mais calma depois. Mas isso vai agora para a artéria pulmonar esquerda. E provavelmente aqui atrás deve ser a artéria pulmonar direita. Está escrito em algum lugar isso? Não. Para quê? Fazer troca gasosa, colocar aqui um pouquinho de O2 no sangue, né? É que tá ruim, eu não tô tem que usar o mouse aqui, tá? É o O2 que eu consigo fazer. Feito isso, volta novamente por aqui e fecha seu ciclo, tá? Um outro... Bom, aí começa a parte... É uma meia dúzia de figuras aqui só para mostrar a mesma coisa. Vocês têm noção do que é um regime estacionário, né? Se você olhar para qualquer lugar que o fluxo que entra, por exemplo, no pulmão vai ser o mesmo fluxo que sai. Se você olhar para o coração, o fluxo que entra no coração vai ser o mesmo fluxo que sai. Quer dizer, e esse regime ali, ele é fechado, tá? Não se perde e não se ganha sangue, vamos falar assim, num instante de tempo pequeno. O que está mostrando essa figurinha aqui? Veja que você tem um pulmão trazendo baixa pressão parcial de O2. Opa, desculpa. Aí baixa pressão, Ele significa que aqui é baixa pressão. Nessa região aqui do pulmão é baixa pressão, onde você tem uma alta pressão parcial de oxigênio e uma baixa pressão parcial de CO2. Isso entra no coração e joga para os tecidos, com ainda, vamos falar assim, né? Nas artérias aqui, alta pressão de oxigênio e baixa de CO2. Isso volta, baixa pressão de quê? Desculpa aqui, ó. Antes era baixa pressão em B, né? Agora em C ficou a alta pressão. Quem jogou essa pressão foi o coração, obviamente. Passa pelos membros, baixa pressão, agora chega com oxigênio baixo e CO2 alto. Ele chega aonde aqui agora? Vem novamente no coração, vem para cá e chega no pulmão. E nesse pulmão ele continua com as mesmas características, né? Oxigênio baixo e CO2 alto. A mesma característica que essa aqui, que saiu do tecido, né? Ele só foi um fluxo aqui, só foi no pulmão, só foi no coração para ter um pouquinho mais de pressão para poder passar a resistência do pulmão. E pronto. Um outro modelinho, que não vou entrar em detalhes aqui, mas fala exatamente a mesma coisa. Aqui ele mostra, pensa que você vai considerar 100% do volume que passa pelo pulmão. Quando ele for para os tecidos, ele passa 3% pelos coração, 5% pelos ossos, 6% pela pele, 14% pelo cérebro, 15% pelo sistema esquelético, 22% pelos rins, 20% pelo sistema digestivo em geral, fígado 6% e o que não fechou a conta, a gente joga 8% pelo resto. Músculo esquelético. Então, provavelmente aqui é osso. Somente osso.
Tá vendo que é o único lugar que tem músculos aqui, né? Fora o coração, né? Não. Eu não falei músculo esquelético, acho. Cara, o que dá pra ver por aqui interessante, né? É você tem 20% somente para o rim. Por que tudo isso? Por que um rinzinho desse tamanho assim precisa 20% do sangue? Ele não precisa, né? Só que o sangue precisa dele. Gastrointestinal também, 20%. Ali eu acho que precisa, né? Mas então. Mas eu acho que ali você é uma região bem vascularizada e volumetricamente falando você tem um volume maior. Resistência. Se você fizer uma imagem estática, você tem 1/4 do sangue que você tem, ele está no sistema que é o sistema pulmonar, né? Ele chama isso de pequena circulação aqui, né? E 3/4 na grande circulação, tá bom? Isso é para vocês verem que você tem um volume maior na grande circulação, mas esse fluxo ele é fechado, ou seja, todos aqueles 3/4 ele precisa passar pelo pulmão, tá? Apesar de naquele instante ter apenas 1/4 no pulmão. E aí você consegue fazer uma continha com essa imagem aqui e com essas duas aqui, esta e mais esta aqui, você consegue fazer um cálculo de resistência, sabendo o número de capilares, o número de arteríolos, o número de artérias, velocidade naqueles lugares. Resistência em série, você tem um R total igual ao R1 mais R2 mais Rn em paralelo. Sobre R total 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre... Então, por exemplo, se você quer medir... Eu tenho um nome específico na fisiologia para isso, mas é a resistência em todo o sistema ali. Resistência... que eu vou chamar de resistência total. Que seria o sistema aqui. Veja que você tem depois que passa pelo pulmão, você tem todo o seu oxigênio, seu sangue oxigenado, pode falar essa parte oxigenado não, mas enfim, com oxigênio, passando pelo sistema digestivo, rins, membros inferiores, cabeça, cérebro. Então você pode chamar isso aqui como ele seria? A resistência, eu vou colocar aqui da grande circulação. Ele vai ser o quê? 1 sobre a resistência do cérebro mais 1 sobre a resistência membros superiores, 1 mais a resistência, o que nós temos lá? Sistema digestivo, rim e membros inferiores eu vou chamar.
sistema digestivo, mais 1 sobre a resistência dos rins, mais 1 sobre a resistência dos membros inferiores. Rins e membros inferiores. Se você fosse fazer um outro exemplo usando essa imagem aí, como você pode escrever a resistência da grande circulação? O que nós temos aí? Capilares, arteríolas, artérias, aorta, vênulas, veias e veia. É só você somar agora a resistência da aorta mais, e que vem depois? 2 artérias? Tudo bem, são 2 artérias que estão em paralelo, mas eu posso chamar que a resistência equivalente das artérias, mais uma outra resistência equivalente às arteríolas, que nessa figura nós temos 3, 4, 5, 6. Mais a resistência dos capilares, mais a resistência, vamos voltar de novo lá, né? Vênulas, veias e veia. O que você está fazendo então? Também está calculando, né? Só que se você não souber por onde passa esse sangue, mas você sabe o tamanho daquilo lá, sabe o comprimento, o número de artérias, número de arteríolas, capilares, vênulas e veias, você consegue chegar numa resistência da grande circulação também. Quão preciso é isso, hein, pessoal? O que vocês acham? Dá para aplicar em medicina isso aí? Dá para entender o processo. Onde é que estão as artérias e arteríolas? Estão em todos os sistemas do corpo humano ali, membros, sistema digestivo, rins. É uma outra forma de ver, né? Você tem referências, você sabe o tamanho da aorta, o comprimento dela, artérias e arteríolas, e você consegue com isso montar um segundo exemplo, que eu vou chamar aqui de exemplo 2, para representar isso. Quando você quer estudar um pouquinho mais a fundo o sistema cardiovascular, pode ter certeza que você usa esse mesmo princípio. Vocês não. Alguém que vai fazer especialização, por exemplo, em médico, um cardiologista, vamos pensar. Só que não é tão simplório como isso aqui, né? Por que não? A resistência ela não é simplesmente você pensar como a gente fez pro sistema respiratório, né? Que a resistência é diferença de pressão que você coloca pelo fluxo, né? Se a resistência é maior, para manter o fluxo tem que aumentar a pressão, tá certo, isso aí. Não é simplesmente isso, né? Você tem um tamanho, ou seja, essa resistência não é simples assim. Depois a gente pode ver também que a viscosidade do meio é uma viscosidade que depende da pressão aplicada. Então você começa a estudar isso para um pouquinho mais complexo, de maneira mais complexa, um pouquinho mais realista. Não simplesmente assim como estamos colocando agora. Isso aqui tá claro já, né? Para vocês, mas é uma representação, são outros quadros aqui embaixo, onde você demonstra a contração muscular durante um ciclo, tá? De que o coração bombeia o sangue tanto para o pulmão como para o corpo. Então, quando você entra aqui no átrio esquerdo, né?
você tem uma contração aqui, essa linha mais cheia, faz com que o sangue venha para cá. Quando preenche aqui, você fecha essa válvula, que chama de válvula mitral. Aqui por baixo, agora, você tem uma contração. O tamanho dessa parte achurada ali, essa parte mais negra, escura, né? É proporcional à intensidade da contração, provavelmente também, tá? Que isso leva simultaneamente o quê? Para o pulmão, né? Aqui em cima. A partir de onde? A partir do ventrículo direito aqui, né? Ventrículo direito. E o ventrículo esquerdo leva para o corpo. Tá bom? E aí, novamente, aí relaxa, né? Volta aqui a posição, relaxa. E novamente aí depois preenche e volta para o ciclo interior aqui, tá? E esses são os nomes aí, diástole tardia, sístole, contração ventricular, ejeção ventricular e relaxamento ventricular. Similar àquela aula do sistema respiratório, né? Você tem aqui uma resposta da pressão nos ventrículos. Então, onde que é isso? Ali, ventrículo, direito e esquerdo. Quando uma pessoa está em repouso ou em exercício físico. O volume que você joga é mais ou menos aqui, né? 80 mililitros, por exemplo. Ele vai de um valor, sei lá quanto que é isso aqui, 50, até 130, dá uns 80, né? Cadê a linha? Calma aí. Essa linha aqui, isso aqui é repouso, então quer dizer, vem por aqui, volta e vem para cá. Então esse é o movimento que você faz. O que significa isso? Significa que quando você está fazendo esse movimento aqui, enchimento ventricular, você está fazendo com que o ventrículo está enchendo aquele volume. Na hora que ele bombeia, que faz a contração, está aqui, ó, contração isométrica. O que significa isométrica aqui? Você vê que o volume ele não diminuiu ainda, né? O volume está lá. Ele encheu, começando a preencher, fazendo a pressão, sem abrir a válvula, o que acontece? Você está aumentando a pressão, aumenta. Quando ele abre a válvula, aí o volume, pensa nessa reta aqui, ó. O volume está diminuindo, aí a pressão ainda sobe um pouquinho, né? Chega até aqui em cima, 120. E quando ele volta, a pressão fica mínima, né? Zero, qualquer coisa próxima a isso. Para quê? Para novamente encher os ventrículos com sangue. E quando você faz exercício, o que acontece é que a sua pressão aumenta, então a válvula ela abre antes. Veja que posso falar que ela abria aqui antes, né? Quando atingia, por exemplo, 80 milímetros de mercúrio, 90, né? E agora ela abre um pouquinho mais baixo aqui. Abaixo de 80, tá? E a pressão ela chega aqui a 140. Dá para fazer umas continhas aí. Que tal? Trabalho realizado pelo coração. Eu preciso trabalho e potência. Como que se define trabalho? Com o P delta V. E como se define, eu vou chamar de PO,
a energia que você está executando, né, por um período. Desculpa, por um intervalo de tempo, tá? Não um período. E este PO aqui é potência. Então basta agora fazer um valor, vamos falar em pressão média, né? E a nossa pressão média aqui, um valor que eu posso considerar aqui, se for de 100 milímetros de mercúrio, que dá aproximadamente 13 kPa, um volume de 80 mililitros, eu consigo calcular o trabalho de exatamente esse aqui, 80 mililitros por 60 segundos. Vamos fazer 80 mililitros por ciclo, sabendo que temos 60 batimentos por minuto. Batimento por segundo, por exemplo, né? O que você consegue aqui agora? Escrever a potência direto, né? 13 vezes 10 na terceira Pascal, vezes 80 vezes 10 na menos 3, vezes 10 litros, 10 menos 3 também, né? Metros cúbicos, por quanto? Por segundo. Vamos colocar aqui igual a 1 segundo, por exemplo. 1,1 watts. O que seria isso aqui? Se você considerar mais ou menos que ao longo de 1 segundo, eu vou dividir isso aqui em 3 partes. 1/3, 2/3 e 3/3 de segundo. O que é esse P0 aqui? 1,1 watts. Isso acontece quando o coração dá uma bombada. E num ciclo de 1 segundo, não quer dizer que ele fica 1 segundo bombeando, né? O que ele faz? Ele bombeia, depois de 1 segundo, bombeia de novo. Então, o ciclo completo é isso aqui. Vou colocar aqui um batimento. Eu não tenho uma referência aqui, mas o tempo que ele está fazendo esse bombeamento, ele é apenas 1/3 desse ciclo, tá? Então, quando é 1/3 desse ciclo, significa que você está fazendo uma conta de 1,1, por exemplo, seria o quê? Seria uma potência média, né? Seria algo como aqui. Vou colocar aqui P0. Se você considerar que o batimento, vou escrever aqui embaixo, que o batimento, eu falo assim, que o trabalho que o coração está fazendo, ele é correspondente
considerar que o trabalho realizado pelo coração acontece, na verdade, apenas durante 1/3 desse ciclo. Se eu tiver agora essa potência média aqui, que nós calculamos em torno de 1,1, agora aplicada somente em 1/3, então eu posso colocar isso para cá, esse outro bloco para cá. O que eu vou ter? Eu vou ter uma potência, que eu vou chamar de potência pico, de 3 vezes mais. Então você vai ter uma potência de pico do coração durante o trabalho que ele está executando, não de 1,1, mas uma potência de 3 vezes a potência que eu chamei de potência média. 3,3 watts. Tá bom? Isso acontece por quê? Porque na realidade, aquele gráfico que eu desenhei lá em cima, a potência média é sobre todo o ciclo. Você não sabe o que está acontecendo no ciclo como corretamente, você faz o valor médio. Mas na verdade, a sua potência, ela é 0 até 1/3 do ciclo, depois ela sobe até 3, continua nesse valor constante aproximadamente até 2/3 do ciclo, desce e continua 0 até 3/3 do ciclo completo. Fluxo. Esse gráfico ele mostra qual que é a sua velocidade do sangue, 30 centímetros por segundo, por exemplo, quando você está na aorta, e lá você tem uma área de 3 centímetros quadrados. Quando você vai para os capilares, que você tem uma velocidade de apenas 1 milímetro por segundo, lá você tem 900 centímetros quadrados de seção transversal, se você levar em conta todos os capilares. Tá? Isso cai novamente a 5 metros por segundo. Cai não. A velocidade aumenta, né? Para 5 metros por segundo quando chega na veia cava, e que tem uma seção transversal de 18 centímetros quadrados. Qual que é a relação do fluxo? Velocidade, no caso é média, né? Porque esse não é igual, vezes a área, que é a seção transversal. Transversal e V velocidade média. Lembrando a definição um pouquinho mais intuitiva, né? O fluxo é o volume que você tem por tempo. Então a sua unidade aqui
é metros cúbicos por segundo. Isso muda quando você passa a estudar outras coisas, como fluxo de fótons, fluxo de cargas. O que precisa definir também? Fluxo em relação à diferença de pressão pela resistência. Tem um desenho para isso, mas é quando você coloca uma pressão P1 aqui e uma pressão 2 aqui, e delta P é P1 menos P2. O fluxo vai ser essa diferença de pressão dividido pela resistência desse tubo, ou um sistema de tubo, se for o caso. Resistência, desculpa aí. Resistência, o raio vai chegar daqui a pouco. É o próximo. Lei de Poiseuille. Pois é, Willy. O que você pode definir aqui pode ser em termos do fluxo. Agora você tem aqui um raio, né? Um raio R, uma diferença de pressão P1 para P2. Então você tem aqui o mesmo já definido anteriormente, um ΔP igual a P1 menos P2. Este R pequeno é o raio do tubo. E que mais? L, comprimento. Eta, viscosidade. Tá bom, né? Quer mais alguma coisa? E agora o fluxo vai ser igual πr na quarta vezes ΔP dividido por 8 viscosidade, comprimento do tubo. O que está aí embaixo? Comprimento do tubo e a viscosidade. Quanto mais longo o tubo, menor o fluxo. Quanto maior a viscosidade, menor o fluxo. E o resto é tudo proporcional. Diferença de pressão que se aplica, maior o fluxo. Quanto maior o raio, maior o fluxo. É a compressibilidade K de um líquido. É a variação de volume pelo volume total igual a menos K diferença de pressão que você aplicou aí, tá? Se aplica uma diferença de pressão, vamos colocar aqui um desenho. Então você tem aqui um ΔP. Isso reduziu para um valor de um VI para um V final. E você consegue
mensurar, quão compreensível é um líquido. Viscosidade. Como é que você mede viscosidade? Segundo? Ah, pensei que você estava corrigindo lá atrás já. Viscosidade. Definição de viscosidade, tem que fazer um desenho aqui. Se você tiver uma placa e esta placa ela está separada de uma outra placa, e aqui você tem uma área A e você puxa ela com uma força F, e entre essas duas placas aqui você tem um líquido com uma certa viscosidade eta. E ela está separado, a variável que está colocando aqui é delta Y. A força que você aplica sobre essa área é igual a viscosidade vezes a variação da velocidade em x sobre delta y. E a velocidade em delta x é a seguinte: quando você puxa isso aqui, você vai produzir um gradiente aqui de Vx. E aqui vai ser um V menor, vai ser menor, 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 menor. Até pertinho da parede lá você vai ter um V igual a igual a zero, não é não? Quanto que é o V de x para delta y igual a zero? Quanto que vale? Lá embaixo na parede, na chapa de baixo, não está parado? Posso falar que é zero. E qual que é a velocidade da partícula que está grudada na placa superior ali? Um valor também. Igual à velocidade da placa. Dali para o outro vai ter um gradiente. Tá? Quanto mais viscoso for, menor vai ser esse gradiente, né? Pensa quanto, eu falei quanto mais viscoso, né? Quanto mais viscoso, menor o gradiente, uma mesma força por área, blá 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 blá, né? Então na água, que teria uma baixa viscosidade, você conseguiria ter um alto gradiente de Vx em relação a ΔY. Quando você tem um vaso sanguíneo, eu não vou entrar em detalhes mais do que isso, né, porque isso é assunto já para Física 2, Biofísica 1, Biofísica 2, mas quando você tem um vaso sanguíneo com certo R, como que é o perfil desse fluido aqui? Um valor máximo no meio, valores menores, que você tem um gradiente aqui. Qual o significado do número 12 por 8 de uma pressão?
Tá tudo certo, né? Você é jovem, saudável, pode ir para casa. Toma o xarope para casa, né? Eu quando eu corto o dedo, mede a pressão, 14 por sei o que, não pode não. 12 por 8 significa o quê? É uma abreviação de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Antes de falar isso, queria mostrar esse gráfico aqui. Aqui eu tenho uma medida de pressão em milímetros de mercúrio. Ao longo, pensa que você tem uma hemácia lá, é uma sonda. Ela sai do coração, vai para o sistema, volta, vai para o pulmão, é oxigenado, vira desoxihemoglobina para oxihemoglobina, carrega essa molécula, vai de novo para o sistema. Por onde ela passa, qual que é a pressão que ela está sentindo? Essa pressão aqui. Quando o coração, vamos falar assim, bombeia, o máximo, chega a 120. Aí logo ali atrás ele está, provavelmente que deve estar na onde? Uma baixa pressão nas cavidades que faz com que o fluxo entre, né? E aí você tem aqui agora uma nova pressão no ventrículo, left ventricle. Essa parte da direita é uma circulação pulmonar. Então, esse aqui é o ventrículo esquerdo. Temos que voltar lá, porque senão a gente vai falar besteira. Aqui, ó, ventrículo esquerdo. Tá certo. Aqui. Então, aqui a pressão está alta. Antes de ela enche, né? Ou seja, ela enche primeiro. Vamos começar lá embaixo, aquela figura. Ela enche de sangue, ou seja, a pressão baixíssima. Depois ela fecha aquela válvula no átrio esquerdo ali, pressuriza e joga para fora o sangue com uma pressão alta, mas não mais 12, né? Um pouquinho menor. Então aqui ela tem o valor máximo, ou seja, ela preencheu de sangue aqui o ventrículo esquerdo, atingiu a pressão máxima, esvaziou e ela caiu. Caiu. E agora, onde é que está essa pressão aqui? Veja que eu não estou medindo a pressão num ponto assim, eu estou falando que é a pressão ao longo do sistema, tá? Então, eu estou medindo onde é que a hemácia está passando. Então, onde é que ela está passando depois que o sangue foi jogado para fora do coração? Lá na aorta, artéria e tudo mais, né? E essa pressão muda, que ela vai, sobe, desce, sobe, desce. Por que ela sobe e desce aqui, será, hein? Porque ela foi jogada, um segundo depois vem mais um pum. Então ela sente esse movimento. A pressão que ela está sentindo, ela está lá na frente, na artéria, né? Um terceiro pico ali, por exemplo, aqui, ó. Ela está sentindo a pressão que veio de um terceiro ciclo posterior, né? Só que isso vai diluindo. Quando chega nas arteríolas aqui, a pressão já não sente mais, e ela vai decaindo. Chegou nos capilares, baixíssima pressão. Veia, isso não deve ser zero aqui, mas é muito baixa, né? Agora entrou aonde? Esse sangue ele preencheu o ventrículo direito e novamente ele jogou agora sangue para o pulmão. Então ela subiu de novo para 25, pulsou de novo e foi para o pulmão, oxigenou. E aqui a pressão é baixa, está preenchendo os ventrículos. E aí quando ele fecha, começa a pressurizar, a válvula não abriu ainda, a pressão sobe. Quando ela abre um pouquinho antes, na verdade. Aí é ejetado em pressão 12, 120 milímetros. Aí a pergunta é o que significa quando você mede isso, né? Sístole, contração com esvaziamento do coração. Os átrios ejetam o sangue nos ventrículos e esses nas artérias, aorta e artéria pulmonar. Diástole, relaxamento com entrada de sangue nas cavidades cardíacas e fechamento das válvulas arteriais. O primeiro é o valor da sístole, né, sistólico, né, e o segundo da diástole.
que é aquela imagem lá na frente que a gente colocou lá os movimentos, que lá está escrevendo o que é cis e o que é diástole. Só que, sem olhar para esses nomes um pouco, eu quero que vocês vejam que o que você está medindo no braço aqui, quando você mede aquela pressão 12/8, você está estrangulando aquilo lá. Quando você estrangula, o que passa de fluxo? 0. Quando que vai passar fluxo ali em algum momento? Quando a pressão que está jogando ali é igual do seu manômetro ali, né? Então, quando você colocar uma pressão de 120 ali no estrangulamento daquele aparelho, você está colocando 120, está igualando com a pressão que está entrando. Então, nessa hora está passando fluxo. E quando passa esse fluxo, ele passa turbulento. Ele faz um barulho, aí você ouve, tum. Você começa a ouvir o barulho, tum, 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 tum. Vai chegar um momento que você vai esvaziando ele, vai diminuindo a pressão, né? 120, 110, 100, 90, 80. Quando chegou em 80, é a pressão que vem depois do pulso. Depois disso, ainda tem um pequeno estrangulamento, mas ele passa com a mesma pressão, sem fazer turbulamento. Por quê? Porque a velocidade antes do estrangulamento e depois é a mesma, porque mantém uma pressão de 80. E aí você consegue registrar isso como? Como é que você faz isso? Se estrangula, então esse em vermelho aqui é o batimento seu. A pressão 12 e o mínimo 8. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então se estrangulou ali. Na hora que se estrangulou, que essa linha é a pressão do seu aparelho, que tem nessa linha cinza, se estrangulou um pouquinho a mais, para 140 milímetros de mercúrio. E você vai soltando agora. Quando você equiparar com a pressão máxima, que é o 12 aqui, ó, 120, passa um pequeno fluxo. E você já ouve, tum, o batimento, que tem fluxo passando. Nessa hora você registra a pressão. Então você leu lá, 120, 12,5, 125. E vai passando mais, agora você vai baixando a pressão, vai baixando, quer dizer, essa linha cinza vai baixando, baixando, vai ouvindo, tum, tum, tum. Se você não começar, se você parar lá o esvaziamento do ar, se manter, vai continuar, tum, 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 tipo assim, 100 milímetros de mercúrio. Mas como você vai reduzindo constantemente, vai chegar uma hora que aqui no final, que vai ser aqui nesse ponto aqui, que o fluxo não é mais turbulento. Então vai passar todo o fluxo normalmente e você não ouve mais. E você registra aquele valor ali, 80. Esses dois valores aqui. Então a pressão que é hipertensa, o que ela vai ter? Ela vai ter esse valor aqui em cima. Provavelmente não vai chegar até aqui embaixo, né? Vai chegar um pouquinho mais para cima. Tá? E você vai registrar aí 14/8, por exemplo, nosso exemplo aqui. Outra opção é quando você faz exercício físico. Lembra lá na frente que tinha um gráfico lá e as pressões elas eram um pouquinho diferentes? Quando você faz exercício físico, o seu coração está bombeando bastante. Então ele vai levar o que? Essa pressão para onde? Esse pico aqui? Lá em cima, 16. Só que como você está fazendo exercício físico, você está gastando, está consumindo. Então está faltando sangue, né? Não é em vão que o cara está bombeando mais. Se está bombeando mais, está faltando sangue, bem provavelmente, se você for uma pessoa saudável, né? Essa pressão ela vai chegar aqui embaixo. Ela vai chegar, por exemplo, a 14, sei lá, vou chutar, 6. Fechou.